Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Tribuna do Cidadão desta quarta-feira, uma quarta-feira algo fria, mas nós vamos trazer aqui um assunto que aquece um pouco as contas, principalmente as contas dos cidadãos quando falamos de impostos. E nós escolhemos para o tema de hoje aquilo que se chama justiça fiscal. Justiça fiscal é algo mesmo que tem a ver com os impostos e nós vamos nos focalizar um pouco naquilo que são os impostos pagos, principalmente pelos megaprojetos ao país. Há um debate muito grande sobre estes impostos, há opiniões e contra-opiniões, então vamos tentar perceber o que é que gira à volta disso, quais são os principais problemas que giram e no passado dia 3 de julho, a ActionAid, uma ONG que opera aqui em Moçambique, lançou uma campanha, a campanha sobre justiça fiscal, que também quer se bater sobre essa questão de os grandes projetos pagarem o que devem pagar ao Estado moçambicano para que isso possa se reverter a favor dos cidadãos, a favor da melhoria de vida dos cidadãos. E para falar disso, está aqui comigo o diretor da ActionAid em Moçambique, o senhor Amado Suká, a quem agradeço desde já a sua vinda aqui para o nosso programa. Boa noite, obrigado. Exato, tal como eu dizia, a ActionAid, em parceria com outras organizações da sociedade civil, lançaram uma campanha visando a monitorar, visando a incentivar ou a promover a justiça fiscal. Justiça fiscal no sentido de as grandes empresas que operam no país que paguem o que devem realmente pagar para que isso, tal como eu dizia, se reverta a favor dos moçambicanos. Mas para podermos entender um pouco que problemática é que gira à volta deste assunto, vamos ver aqui uma pequena reportagem que nos dá uma ideia sobre o que é que se passa com os megaprojetos e os impostos. No mínimo falacioso é como se descreve o regime fiscal concedido aos megaprojetos em Moçambique. O Centro de Integridade Pública, CIP, analisou os contratos assinados entre o governo de Moçambique e as multinacionais que exploram os megaprojetos e chegou à preocupante conclusão de que alguns poderão mesmo esgotar os recursos que exploram no território nacional antes de começarem a pagar os impostos devidos ao Estado, o que vai defraudar as expectativas dos cidadãos, os verdadeiros donos dos recursos. O governo não gosta de falar de detalhes dos contratos assinados com as multinacionais, pois considera que contém informação estratégica, comercial e concorrencial, preferindo guiar-se pelo princípio de que o segredo é a alma do negócio. Neste caso, um mau negócio, segundo alguns círculos de opinião. Entendem alguns críticos que as multinacionais têm incentivos excessivos e desnecessários, contribuindo muito pouco para a receita pública e, consequentemente, pouco também para a redução dos níveis de pobreza no país. Citam, por exemplo, o chamado imposto sobre a produção, que é de apenas 3% em alguns casos, quando projetos semelhantes nos outros países pagam entre 5% e 7%. A este imposto reduzido acrescentam isenções de direitos aduaneiros na importação de diversos materiais, bem como nas exportações da sua produção. O governo já disse que vai renegociar algumas cláusulas dos contratos assinados com as multinacionais. Porém, o facto de muitos destes contratos continuarem secretos levanta dúvidas quanto à transparência do processo. Exato, portanto, isto é mais ou menos uma pequenina amostra daquilo que são as preocupações que giram à volta dos impostos que
os megaprojetos pagam no país. Na verdade, mais do que impostos, à volta das isenções e reduções que os megaprojetos, de que se beneficiam esses megaprojetos aqui no país. E acho que foi mesmo por causa dessa preocupação que a ActionAid e seus parceiros lançaram essa campanha. Primeiro, pode nos dar uma ideia do que é esta campanha e o que é que pretende exatamente essa campanha de justiça fiscal? Muito obrigado e muito boa noite, Sr. Mazó. É sempre um prazer estar nesta casa. Gostaria também de cumprimentar os telespectadores da TIM. E para responder à questão que coloca, de facto, a ActionAid, mais um conjunto de organizações da sociedade civil, atualmente em número de 20 organizações da sociedade civil, lançam a campanha Justiça Fiscal. Esta campanha terá o seu momento alto em termos de lançamento no dia 20 de agosto do corrente ano. O que foi feito no dia 3 de julho foi um pré-lançamento da campanha, que é para percebermos um pouco as questões que é importante tomar em consideração e as próprias mensagens e reafinar a própria campanha. Perguntava-me quais são os objetivos da campanha. Esta campanha tem fundamentalmente 3 objetivos. O primeiro é desmistificar o conceito de impostos e explicar a importância do pagamento dos impostos por todos, quer por parte das empresas, assim como por parte do cidadão. Porque há aqui uma intenção de fortalecer a cidadania fiscal, para que as pessoas percebam o que é esta coisa de imposto e qual é a sua importância. O segundo grande objetivo, e o vídeo que foi mostrado revela estes aspectos, é a questão da sensibilização ou da advocacia junto das instituições, particularmente das empresas multinacionais, para que elas aceitem 2 aspectos centrais. Primeiro é a questão da transparência, que é a partilha da informação relativa a estes contratos que têm para a exploração de recursos energéticos ou recursos minerais em Moçambique. O segundo aspecto é sensibilizá-los para que paguem os impostos justos, para que este país possa efetivamente ter recursos que lhe permitam avançar com uma agenda de combate à pobreza e promoção de uma justiça social em Moçambique. E o terceiro objetivo da campanha é aproximar cada vez mais, ou ainda mais, a sociedade civil junto do governo, para também perceber esta questão da justiça fiscal e, junto do governo, fazer uma advocacia para que haja também a transparência em termos de partilha de informação, mas que o governo tome em consideração a necessidade de hoje rever ou atualizar alguma legislação referente à questão da tributação ou da justiça fiscal. Da justiça fiscal. Eu fazia essa questão porque, naturalmente, para vocês lançarem esta campanha, sentem que há alguma injustiça no fisco? Sem sombra de dúvidas. Mas, primeiro, é importante explicar que qualquer Estado ela tem nos seus 3 objetivos, um dos 3 objetivos centrais do Estado é a promoção da segurança e do desenvolvimento dessa nação, desse país. Então, a questão do combate à pobreza, que é a prioridade hoje em dia, não é mais do que uma responsabilidade primária do Estado, de bem servir. E para combater a pobreza, qualquer Estado precisa de recursos, ou para promover o desenvolvimento, ela precisa de recursos. De onde é que vêm esses recursos? Os recursos vêm do pagamento de impostos. Então, o Estado coleta impostos e, com esses recursos, então avança uma agenda de desenvolvimento. Então, se o Estado não tem recursos, se o Estado não coleta impostos, fica-lhe difícil ter os meios suficientes e necessários para avançar com essa agenda de combate à pobreza ou de desenvolvimento. No nosso caso concreto, durante algum tempo,
por razões históricas e de conjuntura, o país não tinha condições de o fazer. Mas julgamos nós que, nos últimos anos, com a descoberta de uma série de recursos e com a entrada de várias empresas, mais especificamente de caráter multinacional, que têm uma robustez, uma capacidade de explorar ainda mais os recursos que existem, seria justo, ou é justo, que essas empresas paguem os impostos devido para que estes impostos sejam usados pelo Estado para avançar. Portanto, com a agenda de combate à Isso sem contar que os próprios cidadãos também precisam de ganhar um pouco a cultura de pagar imposto. E colocava essa questão, porque os debates que eu tenho assistido a propósito dessa questão dos impostos, principalmente das grandes multinacionais, é que eles têm uma série de reduções e isenções. Na vossa opinião, isso não é a melhor coisa? Bom, primeiro, queria secundar a questão que a Zoe colocou. O pagamento de impostos não é apenas para as empresas. Daí que o primeiro objetivo da campanha é sensibilizar o cidadão sobre a importância do pagamento de impostos, para que ele entenda esta máquina toda, como é que funciona o sistema fiscal, e perceber que aquele dinheiro que coloca deve, portanto, servir para ter escola, estrada. Como dizem, eu não sei se é mesmo cultura, parece que não é muito nossa cultura pagar impostos, a não ser que estejamos coagidos ou sob pressão, né? Não tem a ver muito com cultura ou não cultura. Tem a ver, eu iria ligar isso ao aspecto da análise do custo-benefício. Se alguém paga um imposto, ele ou ela precisa perceber onde este dinheiro é usado. Como é que este dinheiro é usado? Voltamos ao elemento da transparência. Por isso dizia que o terceiro objetivo da campanha é aproximarmos mais junto do governo para que haja maior transparência em termos, por um lado, da receita, portanto da coleta, da captação de recursos, mas também da afetação desses recursos. Estou a falar da despesa pública. Como é que este dinheiro é gasto? Porque isto permite ao cidadão perceber quanto é que eu estou a pagar e este dinheiro para onde é que vai e como é que ele é devolvido em forma de serviços. Exatamente, em forma de serviços públicos. E existindo esse mecanismo de transparência, acreditamos nós que haverá maior probabilidade e vontade das pessoas de pagar os impostos. Agora, em relação à segunda questão que coloca, se as isenções fiscais que estão sendo dadas a essas multinacionais ou estas empresas, elas são ou não justas? A nosso ver, não são justas. Percebemos claramente que é importante que o país atraia investimento estrangeiro para que possa, portanto, rentabilizar, capitalizar, transformar os recursos que nós temos de recurso passível em recurso ativo. E isso não resta dúvida. Mas estamos a dizer que esta exploração de recursos deve beneficiar, por um lado, as empresas, porque estamos claro que as empresas, elas atuam ou elas vão a um mercado com um interesse muito bem claro, o lucro. Isso está claro e não há mal nenhum nisso. Em as empresas perseguirem o lucro. O que estamos a dizer é que sim, que elas venham, persigam o lucro, tenham lucro, mas também há um povo que está nesse território. E esses recursos devem beneficiar esta população, este povo. Então é importante... Às vezes esse povo até tem que ser reassentado, tem que ser deslocado. Sobre condições... O povo mais próximo. Exato, sobre condições menos dignas. Então estamos a dizer que esses investimentos devem olhar para os aspectos da dignidade e devem permitir esse desenvolvimento desta comunidade, deste território, desses povos. Sim, insisto muito nisso, porque, por exemplo, eu vi das diretrizes do governo ao fixar essas isenções e reduções, que o objetivo principal seria, por exemplo, promover o emprego. Lhe parece sensato esse objetivo? Os megaprojetos promoveram o emprego, então, além de atraí-los, é que eles, ao chegar, nos promovem emprego. Não estarão aí já a beneficiar a tal comunidade ou consideram esse ganho pequeno comparado com aquilo que é
o ganho da empresa? A questão não é apenas de comparar o ganho. Exato. Refiro na proporcionalidade justa. Exatamente, porque não é uma situação de que o cidadão deve ganhar e a empresa deve perder, ou a empresa deve ganhar e o cidadão perder. Não é uma questão de uns ganharem e outros perderem, mas tem que ser uma situação de ambos ganharem. A criação de emprego é, sim, sem sombra de dúvidas, um ganho que o país tem. O que estamos a dizer é que este ganho não é maior. Poderia ser maximizado. Como? Por um lado, é criando esses empregos, sim, empregos dignos, volto a reforçar esse elemento de empregos dignos, porque também a questão não é apenas a criação de emprego, onde as pessoas, a lei do trabalho não é observada, há uma violação de uma série de normas de segurança, etc, etc. Então, todos esses aspectos devem ser observados e a criação de emprego é um aspecto positivo, sem sombra de dúvida. Mas estamos a dizer também que há a possibilidade destas empresas pagarem um pouco mais dos atuais impostos que estão a pagar e isso servir para melhorar a robustez financeira do Estado, para que a despesa pública seja mais direcionada para outras áreas que tradicionalmente, ou que até este momento, estão a sofrer um revés, porque não existem recursos para alocar nesses setores. Estou a falar de setores como a educação, como a saúde, como a agricultura e outros. Exato. Voltando a essa questão, mas deixe-me, a partir de já... Estamos a falar sobre justiça fiscal. Deixe-me, a partir de já, convidar os nossos telespectadores que quiserem colocar alguma questão sobre aquilo que é esta campanha, os seus objetivos, que podem ligar para nós. O nosso número é o habitual, 84-555-0055. Portanto, pode ligar, colocar a sua questão ou o seu comentário a propósito deste assunto de justiça fiscal do qual estamos a falar neste programa. Exato, eu dizia que insistia um pouco, depois poderemos ver até a questão das pessoas. É que falávamos da criação de emprego como um ganho, mas outro argumento, porque é um fato que as multinacionais do nosso país têm muitas isenções, têm muitas reduções. A minha questão é, se não fossem estas reduções e essas isenções, será que essas multinacionais vinham ou perdíamos tudo de uma vez? Ficávamos com o nosso carvão, com o nosso gás. Não vos parece argumento suficiente de que isso é forma de atrair? Bom, há aqui duas análises que se podem fazer. Uma é uma análise histórica, onde nós podemos dizer que a história não se faz com o si. Se ontem tivesse acontecido isto, se tivesse acontecido aquilo. Verdade é que aconteceu, ou verdade é que não aconteceu. Se olharmos nesta perspectiva histórica, podemos dizer que a verdade é que as multinacionais estão em Moçambique, já estão cá. Então a questão não é olhar se tivéssemos feito ou se aquilo... Não, é que já estão cá com contratos assinados, é preciso... Venho exatamente para aí. É dizer que estão cá. E a questão é, de hoje para frente, o que é que nós temos de fazer para tirar o melhor ganho da exploração dos recursos que estão no nosso território, no nosso subsolo. Esta é uma perspectiva. A outra perspectiva é dizer, sim, num dado momento, dado o contexto, as condições na altura, a nossa capacidade de negociação, a nossa estratégia, a nossa visão, etc., todo um conjunto de elementos, era importante que naquela altura, para atrairmos o investimento estrangeiro, nós dessemos aquele conjunto de facilidades, aquele conjunto de benefícios. Mas a questão é que hoje o contexto mudou. E como este contexto mudou, é importante revisitar. E isso acontece em todos os outros processos. Anualmente há uma avaliação, há um balanço em qualquer que seja a esfera da sociedade, quer na esfera política, na esfera econômica, na esfera social. E se fazem os ajustes necessários para se adequar ao contexto em que se está.
E neste momento estamos a dizer que estamos num contexto que se torna importante sentar com essas empresas e dizer, olha, o quadro político, o quadro econômico, o quadro social sofreu alteração pela conjuntura nacional e pela conjuntura internacional. Como é que nós podemos olhar e ajustar o que é possível ser ajustado? Então, com aquelas empresas cujos contratos já foram assinados, é preciso sentar e fazer essa negociação, por um lado, com estas, e ver qual é o espaço de manobra, qual é o espaço de negociação aqui possível para fazer o ajuste, sempre imbuídos pelo objetivo de uma situação de ganhos mútuos, onde a empresa ganha, mas também onde o país ganha. O outro grande aspecto que aqui é preciso observar é que, sim, nós podemos ter assinado naquele contexto, naquelas condições, podemos ter dado estas ou aquelas facilidades, estes benefícios, mas de hoje para frente é extremamente importante rever a nossa legislação. Exato, mas isso não nos prejudicaria, quer dizer, não seremos chamados como um país não fiável. Hoje diz isto, amanhã você chega lá, depois amanhã diz já não é isto, porque isso eu sinto que isso seja o receio do governo. Em que, por exemplo, chegamos lá e dizemos, não, você pagava, por exemplo, imposto sobre produção 3%, queremos que suba para 7%. A dizer, este país não é sério. A seriedade não se mede por ser justo ou por ditar, digamos, as regras do jogo. A seriedade mede-se pela capacidade de negociação e de transparência que se tem. O que nós estamos a advogar não é que o governo sozinho delibere e diga que a partir de hoje as multinacionais pagam, aumentamos em 10, 15, 20, 30%. Atualmente as multinacionais, um estudo do IES mostra que pagam apenas 3%, enquanto que as pequenas e médias empresas estão a pagar 30%. Em termos de contribuição fiscal. Isto é muito, de 3 para 30. E nós estamos a advogar que hoje é preciso subir de 3 para 30. Mas estamos a dizer que é preciso sentar e dizer, este é o contexto. O que é possível ser feito? Porque este é o contexto. E eu acredito, e quero acreditar, e por isso que nós estamos a lançar a campanha, que as empresas também estarão sensibilizadas e vão entender, porque elas têm uma capacidade de fazer análises econômicas, políticas, sociais, e elas estão preocupadas, sim, com o lucro, mas também estão preocupadas com a estabilidade do seu investimento. Sim. E para isso é preciso que investam num país estável, seguro. E não lhes interessa, portanto, ganhar grandes lucros, mas tendo uma população bastante insatisfeita, sempre numa situação de ansiedade. Não interessa a ninguém. Quer dizer, vulnerável a convulsões, inclusive, não é? Muito obrigado. Exatamente, por causa desta situação. Então, estamos a dizer que pode haver um espaço, e acreditamos que há esse espaço, de sentar e dialogar, para ver o que é possível ser feito no sentido de... Numa parte da vossa advocacia falam de, quer dizer, exigir ou promover transparência. É possível, assim, maior transparência do que esta que já temos neste âmbito de... Parece que a percepção do governo é que a transparência, pelo menos em relação aos contratos que tem com as empresas, e quanto é que essas empresas pagam, porque isso inquieta muito, muita gente não sabe. E talvez seja por isso que as pessoas pensam que é tanto que já devíamos estar a comer bem, dormir bem, a viajar bem. Mas como é que é possível convencer, por exemplo, o governo a ser mais transparente neste aspecto? Nós vamos realizar uma série de ações, incluindo reuniões de trabalho junto do governo. Por um lado, com a autoridade tributária,
por ser um dos braços, portanto, da captação de recursos de receita, mas também vamos ter com o Ministério da Finanças e com o Ministério da Planificação e Desenvolvimento, por ser também o outro braço do governo que faz a afetação de recursos ou da despesa pública. No sentido de vermos como se pode partilhar informação. Estamos claros que existe alguma informação de caráter sigilosa, confidencial, obviamente não é essa que estamos a pretender, mas há algum nível de informação de interesse público. E nós estamos a falar do direito a acesso à informação. Porque quando as pessoas não têm informação, isso é da natureza humana, quando não se tem informação, começa-se a especular. E a especulação permite para que haja várias interpretações de um mesmo fato, porque não se tem a evidência, não se tem a informação verídica sobre o que está exatamente a acontecer. E nós queremos acreditar que partilhar informação não precisa necessariamente ser específica de uma empresa, mas dizer que nós estamos a coletar X valores, deste valor Y vem dos cidadãos e Z vem das empresas. Do valor que vem das empresas, começa a haver uma discriminação, quanto é que vem das multinacionais e quanto é que vem das médias empresas e quanto é que vem das pequenas e médias empresas. Isto é importante mesmo para galvanizar o cometimento das pessoas, dos cidadãos, indivíduos, para o pagamento de impostos. Porque o Somazóia é de perceber que há uma preocupação agora de alargar a base tributária, de garantir que o cidadão, as pequenas empresas, possam pagar. Mas para que elas, e dizíamos isso no início da nossa conversa, para que elas possam, para que o cidadão possa pagar, ele precisa estar bem consigo mesmo. E uma das formas de ele ou ela estar bem consigo mesmo é a clareza de onde é que esse dinheiro vai e como é que esse dinheiro vai ser usado, por um lado. Mas por outro é também saber que os outros também estão a pagar estes impostos. E nesses outros estão, portanto, as empresas, e em particular as multinacionais. Em particular as multinacionais, porque nessa conversa parece que eu, como se diz em linguagem popular, viajo muito para as multinacionais porque elas apresentaram, ao que me parece, argumentos bastante que convenceram o governo. Por exemplo, que elas vão exportar. A maior parte das multinacionais trabalham para exportar. Que ao invés de serem penalizadas com direitos aduaneiros e impostos, exportando, elas já vão contribuir muito bem para a nossa balança de pagamento. Esse argumento é válido. Convence qualquer um, para nós que temos um grande déficit, né? Sim, os argumentos que estão sendo colocados, em nenhum momento nós estamos a dizer que não são válidos. A ideia não é invalidar os argumentos colocados, mas é dizer que na atual conjuntura não interessa apenas criar emprego, não interessa apenas exportar e melhorar a balança de pagamentos e, por essa via, melhorar os indicadores macroeconômicos. Estamos a dizer que, através da exploração de recursos naturais, minerais e energéticos, é importante que estas empresas que estão a explorar esses recursos aumentem a sua contribuição fiscal para o Tesouro Público, de forma que este aloque mais diretamente em algumas áreas, em alguns setores públicos que vão alavancar ou vão melhorar as condições de vida dos moçambicanos. Deixa-me aqui dizer um aspecto. Se essas empresas exploram e elas exportam, portanto, elas estão a exportar e vendem, portanto, essas mercadorias fora do país, mas também uma série de serviços dos estrangeiros que prestam para Moçambique, esses serviços são pagos. Então, tem muitas importações. Exatamente, então muita divisa que sai, etc. Então, há um volume de dinheiro que essas instituições estão a fazer com recursos moçambicanos, com recursos locais, mas cujo esse pagamento é feito no exterior.
isto tem as suas razões, tem as suas explicações e tudo mais. O que nós estamos a dizer é, sim, estes recursos, como é que se traduzem na melhoria de condições de vida dos moçambicanos? É esta questão de fundo que nós estamos a colocar. E a nosso ver, estamos a dizer que estes benefícios que temos até agora são poucos, são irrisórios em relação ao potencial que nós podemos ter com um pouco mais de contribuição dessas multinacionais. Qual é que tem sido a receptividade do governo em relação a esta vossa campanha e de vossos parceiros? Alguns penso que já falam disso, não em forma de campanha, mas em debates. O que sentem? Que o governo está-vos a dar razão nesta percepção de que o que estamos a ganhar é pouco em relação àquilo que potencialmente podíamos ganhar? Ou sentem uma visão diferente da parte do governo? Não, não sentimos uma visão diferente. Esta é uma iniciativa que, como muito bem disse no início, há muito debate em volta da questão da exploração de recursos naturais, em relação à questão do pagamento de impostos, em relação à questão da revisão dos contratos e para nós advogamos também a revisão do atual quadro legal. Achamos que é importante voltar a olhar para a política fiscal, olhar para a política aduaneira, para a política de investimento e ver como adequá-la ao atual contexto, no sentido de não só olhar para as instituições, as empresas que estão a explorar neste momento, mas também acautelar para que no futuro as empresas multinacionais que ainda virão para este país para explorar os recursos possam explorá-los num quadro legal que permite maiores ganhos também para o próprio país, ou mais justo para o próprio país. Agora, nestas conversas, porque todos nós, tanto o governo como a sociedade civil, o fim último, o que queremos é criar melhores condições para o povo moçambicano. Toda a nossa preocupação é de justiça social. Só que no caso concreto estamos a falar de justiça social via justiça fiscal. Mas há várias formas de se atingir a justiça social. Dizia eu que o terceiro objetivo desta campanha é negociar junto com o governo para uma maior transparência na alocação de recursos em termos de informação, de prestação de contas, onde é que esses recursos estão sendo alocados. Tudo isso para quê? É para garantir uma maior justiça social, porque aí as pessoas vão participar no momento da formulação do plano e o orçamento, o PESOD, serão capazes de dizer, olha, nós queremos água, nós queremos estrada, nós queremos escola, e o governo, tendo recursos, vai ser capaz de alocar os recursos para as áreas, portanto, que as pessoas, num processo de governação inclusiva, forem, portanto, sugerindo. E que também se achar que realmente é pertinente, é relevante que os recursos sejam alocados a esse sentido. Então, nessa perspectiva, estamos na mesma linha de pensamento com o Estado. A questão que se coloca, e o Sr. Mazói colocou muito bem esse aspecto, é este de que os contratos estão assinados. Exato. E como é que nós, hoje, voltamos a sentar e renegociamos? E a nossa premissa é de que é preciso sentar, é preciso conversar, porque é conversando que a gente se entende. O diálogo é importante, é preciso, como se diz na gíria, colocar as cartas na mesa e dizer que é este o contexto e ver o que é possível fazer em relação aos contratos já assinados. Mas é preciso também olhar já para o futuro, ver o que é preciso fazer para prevenir que as empresas que virão para Moçambique tomem em consideração estes aspectos. Mas assim, certamente para se engajarem numa campanha que eu acho bastante boa, mas na verdade um pouco difícil em termos daquilo que tenho sentido do discurso do governo, quando se fala de renegociar contratos, quando se fala... Tem conhecimento de casos de experiência em que uma advocacia destas deu resultados assim, satisfatórios? Conseguiu-se que houvesse maior transparência, houvesse maior justiça, ou quem tem o poder sempre manteve aquilo que é a sua visão? Em Estados democráticos, há espaço para a participação de todos. E em Moçambique, o governo tem criado uma série de mecanismos
para a participação dos cidadãos nas várias áreas, quer de formulação de políticas, assim como de monitoria dessas mesmas políticas. E podemos falar desde os conselhos locais, os conselhos consultivos, os espaços como os observatórios de desenvolvimento, observatórios de pobreza, onde as pessoas colocam as suas opiniões de uma forma estruturada e esses aspectos, gradualmente, na medida do possível, vão sendo tomados em linhas de conta. Há também um processo de descentralização neste país, desde as assembleias provinciais, as autarquias, o próprio Parlamento. Então, há espaços, há vários atores que participam no processo de desenho da agenda de desenvolvimento. Então, acredito que, através desses espaços todos, nós, como sociedade civil, é nosso papel e envolvermos-nos junto com estes processos, ou usar esses mecanismos democráticos que existem para fazermos passar uma agenda de preocupação das comunidades, no entanto que cidadãos moçambicanos, que afinal de contas somos nós que elegemos o governo para, em nosso nome, governar. Então é importante que haja momentos de diálogo ou de interação entre o governo, a máquina executiva e os cidadãos. Então, acredito sim que há espaço para nós interagirmos com o governo, apresentarmos as nossas propostas e essas propostas, uma vez bem estruturadas e representando a preocupação genuína dos moçambicanos, eu quero acreditar que o governo vai tomar em linha de conta. Exato. Vamos ver esse moçambicano do qual estamos a falar. Por exemplo, falamos de consciencializar as pessoas a verem a importância do... Naturalmente, sentem que o nível de pagamento do imposto dos cidadãos é bastante fraco. Sim. Colocava aqui que a transparência pode ajudar, mas não será o custo de vida que impede as pessoas de pagar aqui os impostos? Consideram que é mais esse lado de não perceber bem para onde vai, o que é que faz o meu dinheiro, ou é o custo de vida efetivamente que... Por exemplo, imposto pessoal autárquico, penso que está 200 e tal. Sabida a realidade do nosso país. Pode uma pessoa que vive na nossa pobreza, daquela pobreza urbana, que se come aquilo que se arranja nesse dia, pode essa pessoa ter capacidade, por exemplo, de... Não será este o maior obstáculo nosso? Bom, eu não iria classificar qual estaria em primeiro, ou segundo, ou terceiro lugar. Há um conjunto de fatores que contribuem para que as pessoas não paguem os impostos. Um dos fatores tem a ver com razões históricas. Está recordado que, desde o período colonial, como eu dizia, qualquer Estado para funcionar a máquina governativa, ela precisa de ter recursos, dentre os quais recursos financeiros, e uma das formas de captação desses recursos é através de impostos. Mesmo no período colonial, já havia uma preocupação de coleta de impostos. Mas como uma estratégia de luta, está recordado que houve resistência e houve incentivo para que as pessoas não pagassem os impostos, para que os moçambicanos não pagassem impostos. Claro que naquele contexto era uma estratégia. Não se queria que as pessoas pagassem os impostos para não engrossar, não fortalecer a máquina do colono. É por isso que as mensagens eram não paguem impostos. Quanto for possível não pagar. Exato. Verdade, porém, é que isso não terminou com a independência. Mesmo depois da independência, o pensamento ou a mensagem de que nós devemos resistir ao pagamento de impostos continuou. E é importante perceber que as sequelas, que essa vontade de não pagar está lá. E é preciso reverter isso e criar nas pessoas a vontade de pagar o imposto. Então, esta é uma razão histórica porque que as pessoas não pagam. Mas a outra que eu insistia muito é também a questão da informação. Quando as pessoas estão claras, quanto é que devem pagar? Por que é que devem pagar? Para onde é que vai esse dinheiro? E as pessoas veem o benefício desse dinheiro, isso aumenta ainda mais a vontade de pagar.
E há várias experiências que mostram isso, que nos grupos, desde o núcleo familiar até nas nossas famílias, como bons moçambicanos que somos, que pagamos o STIC e depois vemos que esse dinheiro serve para pagar isto ou para pagar aquilo, então continuamos a pagar. Outras comunidades têm um sistema de fundo, pode até não ser no próprio país, acontece muito com estrangeiros que criam um fundo, nossos moçambicanos que residem na África do Sul e contribuem um valor para quando um dos irmãos perder a vida, ser, portanto, transportado. Mas como há transparência da gestão daquele fundo, as pessoas fazem um sacrifício de contribuir. Exato, mas só um momento, vou lhe pedir uma interrupção para atendermos o Sr. Paulo. O Sr. Paulo que nos fala de Nacala. Boa noite, Sr. Paulo, pode deixar ficar aqui a sua opinião? Boa noite, boa noite. Sim. Está tudo? Sim, está. Pode falar, estamos ouvindo perfeitamente. Tá bem. A minha pergunta é a seguinte, é uma única pergunta. Eu gostaria de participar nesse debate aí. Boa noite, irmãos. Eu queria perguntar o seguinte, é que a maior parte das empresas que entram em Moçambique, eles dizem que não pode pagar mais aos moçambicanos porque o vosso governo não aceita. Sim, não aceita pagar o salário grande. Eu queria saber se isso é verdade ou não. Exato. Era essa a sua contribuição. Exato. Obrigado. Essa é a pergunta que eu tenho, sim. Essa pergunta, sim. Obrigado. O telespectador colocou uma questão, não sei se tem alguma resposta para isso, já que falamos de empresas que entram e que uma das missões é promover o emprego. Sim. Acontece em situações dessas, acham que... Muito obrigado pela pergunta do São Paulo, que é legítimo. Esta é uma das preocupações que muitos têm colocado, porque as condições salariais nas empresas onde elas trabalham, quando comparado com os técnicos não moçambicanos, de fato há uma grande disparidade, desproporcionalidade em relação à remuneração. Mas quem tem que responder, porque a pergunta era, será verdade que o governo diz isso? Então quem tem que responder a pergunta seria o governo, no sentido de dizer se é verdade que o governo assim o diz ou não. Mas o que me oferece dizer em relação a isto é que estas são as questões que nos preocupam ter o esclarecimento. Vai continuar a responder essa questão, porque temos mais um cidadão que nos fala de TED, prefere falar na condição do anonimato. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, boa noite. Painel. Eu gostei desse programa, o quanto ele respeita para o nosso país, em relação às empresas que está a vir mais ao nosso país. Mas isso é importante, precisa que, gostaria que o governo também estudasse, adotar uma ideia, porque há outras empresas que acham que não estão a cumprir as receitas que o governo quer. Há muitas empresas que estão a fazer exploração, por exemplo, na província de 84, e toda a mata está cheia das empresas. Depois paga mal e às vezes usa próprios moçambicanos sem condições de trabalho. Sem condições de trabalho, sem fardamento, botas, tudo. Apanha o próprio trabalhador e parece um empregado doméstico de uma casa, enquanto o trabalhador de uma empresa que está a trabalhar. Primeiro a Vale, o Rio Tinto, cumpre essas regras de segurança do trabalho. Mas do resto não está a cumprir nada. Depois, a receita toda a parte que está a ser explorada, não está a ver nada qual é a evolução que está e render naquela parte os recursos que estão a ser retirados, também não há investimentos naquela zona para a população também estar satisfeito de que realmente essas empresas vêm aqui para nos ajudar. Só praticamente está saindo sem ver qual é a vantagem. Está a ver? Agradecer. Esse senhor acha que está a dar uma boa informação
ao país, e essa parte de revelar, primeiro ver as receitas que devem ser cobradas, embora que percebi que 3% é a maneira que está a ser explorado cravaos, madeiras, e aqui massa quase está a estragar toda a nossa estrada. Depois, mais tarde, o governo que deve custear a despesa para a reabilitação da estrada. A receita menor já isso não vai nos render. Vamos continuar e eles já enriquecerem os países deles. Obrigado. Obrigado por esta participação. Ainda bem um telespectador de TET a colocar aqui a preocupação. Quer dizer, eu acho que os cidadãos, de facto, é aquilo que falávamos no princípio, quando vê caminhões e comboios a sair com... E depois, quando repara e vê que a minha vida não melhorou muito, isso naturalmente levanta questões, né? Levanta questões. Sim, podia terminar o... Sim, muito obrigado ao telespectador de TET, que acaba, na verdade, fazendo a ligação com o que o São Paulo dizia de Nacala. Porque a questão aqui é a exploração desses recursos, no final do dia, tem que significar melhorias nas condições de vida dos moçambicanos. E isso tem que estar claro. É preciso, sim, que a empresa ganhe... Vou interromper, vamos registrar o senhor Rosário, que nos fala de Nampula. Boa noite, senhor Rosário. Pode deixar ficar a sua opinião também? Eu quero deixar a minha opinião. De princípio, dizer que estou a gostar do programa. Bom, perdemos aqui o contato com o Sr. Rosário, pedimos que volte a insistir. Essas coisas acontecem. Sim, dizia que apresentam quase de formas diferentes, mas o mesmo problema que são os ganhos. Exatamente. Então, eu dizia que volta a reforçar o elemento da importância da transparência na comunicação. Porque o que o Sr. Paulo coloca será verdade que é o nosso governo que na mesa de negociação entra e defende salários baixos para nós? É esta a pergunta. E isto nós achamos que não tem nenhum caráter sigiloso. É importante que o governo diga claramente qual é o seu posicionamento quando está a negociar esses contratos. E não tem nada de caráter sigiloso nesta pergunta. Então, este é um bom exemplo quando nós falamos da transparência, da prestação de contas e do acesso à informação por parte do cidadão em relação a estas empresas. Em relação ao... Outro colocado que nós estamos a desenvolver, mas os caminhões, os comboios estão... Estamos a ver a sair. E dizia no princípio que um dos argumentos é a criação de emprego. E eu insistia de que não basta dizer criação de emprego, é preciso qualificar esse emprego. Nós estamos a dizer que queremos sim emprego, mas queremos empregos dignos. Quando há empregos que não observam questões da segurança no trabalho, empregos que não observam a questão de higiene no trabalho, empregos que não olham para os aspectos de remuneração justa, empregos que não olham para a questão de benefício ou termos e condições de trabalho que permitem que o trabalhador vá ao serviço alegre, sentindo que eu estou a colocar a minha mão de obra e em retorno disto eu tenho benefícios que me permitem melhorar a minha qualidade de vida, a mim, da minha família também. Então, são estas contrapartidas que o cidadão tem que ver, porque se não vê, fica complicado dizer a esse mesmo cidadão, paga imposto. Mas como é que funciona, afinal, esta máquina? E aí, eu dizia que, bom, vi até o vosso anúncio da vossa campanha, o vosso anúncio publicitário. Não receiam que este anúncio levanta um pouco mais de poeira? Parece que já houve um dirigente, não sei se foi o Presidente da República, que disse que há pessoas que pensam que o carvão come-se. Serve-se no prato e come. Não receiam que as pessoas interpretem assim, desta maneira que, em Moçambique estamos a ganhar pouco e que vamos... Quando a pobreza é fácil organizar convulsão. Não receiam que sejam mal interpretados nesta campanha. Já houve, por exemplo, uma ONG, penso que foi a CIP, que já foi rotulada de apóstolo de desgraça, porque apresentava esses problemas.
Não receiam que isso vos ponha em colisão com as autoridades? Vocês são uma ONG, operam em vários países. Não, o que nós estamos aqui a colocar não se trata de problema. Trata-se de desafios que o país está a atravessar e trata-se de olhar para este cenário, para este quadro, como um quadro de oportunidades. Moçambique tem uma oportunidade de usar a exploração desses recursos para resolver ou para avançar com a agenda de combate à pobreza. É isso que nós estamos a dizer. Então não se trata aqui de problema, mas de uma oportunidade que pode ser maximizada. Percebemos essas análises e o que nós pretendemos é que haja um debate em torno da matéria sobre fiscalidade no país. Que os cidadãos percebam o que é esta coisa de impostos, a importância do pagamento de impostos e perceber a mecânica do funcionamento. Estamos comprometidos que a receita que vai ao Estado aumente. Mas vou lhe interromper porque temos mais um telespectador que prefere falar na condição de anonimato. Boa noite, já pode deixar ficar aqui a sua opinião. Boa noite. Sim, boa noite. Como está? Bem, obrigado. Não sei como está do seu lado. Aqui tem. Sim, eu falo de Tete. Sim. Eu vi uma chamada ali de um jovem de Tete que diz que praticamente as explorações de cá, de Tete, né, de mina, de carvão, aliás, do carvão, das pedras que nós temos cá em Tete, né? Praticamente, na exploração desses recursos, o que acontece? O governo ganha um pouco. Eu não sei se o governo não seja olhou para isto. O governo ganha muito pouco. Por sua vez, talvez o governo seja um pouco criativo. Ver como que fazem nos outros países. Os outros países contratam, algumas pessoas vêm, fazem o serviço ou contratam só a maquinaria que as pessoas têm para poderem explorar os recursos naquele país. Porque praticamente eu ouvi dizer que o Moçambique ganha 3%. Os 3% que ganha Moçambique não são suficientes para cobrir todas as despesas que podem aparecer ou todos os danos que podem aparecer. Porque praticamente o que se vê, as estradas estão a se estragar. Muito mal, as estradas estão a se estragar. E essas empresas que estão a explorar carvão usam sempre as estradas, principalmente a rua de Carbono, que lá em Matisse. A estrada está muito mal estragada, mas os caminhões sempre passam daí da Vale. E como estão a abrir um novo terminal da Xindal, os caminhões sempre passam daí, as estradas estão mal, mas mal. Estou a agradecer que o nosso governo veja o que pode fazer. Veja o que pode fazer. Sei dizer que o Moçambique está um pouco pobre em maquinaria de exploração, mas também o governo sentar a analisar. Ver que é claro que em Moçambique não há pessoas qualificadas para tal. Não é um problema alugar essas maquinarias. Por exemplo, o que faz a Vale? A Vale alugou a Baluode para fazer manutenção do seu equipamento. E sempre fazem manutenção. E já a Vale viu que deveria formar os seus próprios técnicos para poder fazer manutenção das máquinas. E a Baluode, acho que daqui a 3 meses, praticamente vai perder o contrato. Vai perder o contrato, só vai ter algum pessoal só para poder fazer acompanhamento. Aqueles técnicos estão lá na Vale a supervisionar as máquinas. Estão a perceber? Acho que o governo de Moçambique deveria ter também essas atitudes para podermos crescer, sermos próprios nós, os donos, todos os moçambicanos, a fazermos esse serviço. Não chamarmos algumas pessoas de fora praticamente a termos um imposto muito baixo, 3% do que é 3%. Ok. Exato. Obrigado por esta sua participação, também a colocar que praticamente a combinar consigo, no sentido de que tínhamos que ganhar um pouco mais, quer seja por via dos impostos e de outras formas. Mas há um aspecto também que se diz que é um ganho e podia talvez justificar um pouco essas grandes isenções que uns pagam menos do que outros. Infraestruturas que esse senhor levanta. Vamos ficar com infraestruturas. Pode ser um ganho razoável também. Ou continua pouco o ganho mesmo
com esse benefício? Bom, o que o segundo telespectador está a referir é que não estamos a ter infraestrutura. O que ele está a dizer é que os caminhões estão a destruir a estrada. O que ele está a dizer é que é importante olhar para esse aspecto. Não, mas temos, por exemplo, as linhas de Sena, as linhas de corredor de Nacala, que vai ficar para nós. Sim. Naturalmente, e as covas, né? Em qualquer atividade, e neste caso concreto, atividade econômica de exploração extrativa, ela vai ter alguns danos e vai ter alguns benefícios. A questão é, os benefícios que se produzem devem ser maiores que os danos provocados. E esses danos podem ser ao meio ambiente, assim como podem ser para as pessoas. Se alguns trabalhadores não estão a ter condições mínimas de segurança, correm um grande risco de perder a vida no exercício das suas funções. E isso vai acontecer, será um dano. Mas a questão é, os ganhos que daí advêm justificam, e se elas justificam, então há uma análise de custo-benefício que aqui se faz e dizemos sim, vale a pena, porque estamos a ter ganhos que melhoram as nossas estradas, as nossas escolas, os nossos hospitais e geram maiores empregos e empregos dignos. Mas também percebi tanto do segundo assim como do terceiro ouvinte, que eles estão aqui a colocar um aspecto extremamente importante da necessidade do Estado ser criativo e ser inovativo. É o que eles estão a dizer. Exato. Eu vou lhe interromper porque vamos continuar com a criatividade que se quer do governo. Temos o senhor Anônimo que nos fala de TET, penso eu. Sim, boa noite. Boa noite. Há uma outra questão que, além de dois, a Cravão e a exploração da floresta. Temos também dúvidas da exploração da barragem de Caurabaça. Sai caminhões fraglados cheios de capetas para Congo, Zâmbia, Zimbábue. Exploração, há uma empresa chamada Safari, exploração de Marci, exploração não sei o quê. E nós estamos a ver o que está a desenvolver naquele distrito lá. Só está a tirar todos os bens da barragem de Caurabaça. Como alguns colegas ficam longe, não conhecem lá, não está a saber o que está a passar. A exploração de ovos, de crocodilos estão a sair. Então, há muita coisa, há muita coisa que está a fazer, muita gente não vê. Nós que estamos já perto, que estamos a ver essa situação. Está a ver? Não sei, essa situação também o governo tinha que revelar a exploração da riqueza que a barragem tem. Obrigado. Obrigado por essa contribuição. Não é exatamente recurso de que estamos habituados a carvão, mas também apresenta. Mas aqui nos remete exatamente a essa falta de informação, o que é que ganhamos com esta atividade. As pessoas. Mas falamos aqui da criatividade do governo. Exato. Porque ele dizia, será que não existem outros países, por exemplo, que têm recursos similares, que as empresas lá foram para explorar e houve esta inovação em termos de garantir, tanto do quadro legal, assim como o nível da negociação, para que essas empresas pagassem os impostos justos, nem que isso signifique de forma gradual, porque é preciso também perceber que é preciso fazer um investimento, há uma fase de investimento, que é preciso alocar uma série de recursos e é preciso um tempo para que esses recursos comecem a produzir e reduzam os custos de produção e comecem a gerar lucros. Então não se pode logo
no início, exigir o mesmo pagamento que as empresas que já estão a explorar esses recursos há 3, 4, 5, 6 anos, que já conseguiram, de certo modo, consolidar, estabilizar e reduzir os custos de operação. Porque há alguns custos de investimento que são constantes, mas passado algum tempo, então começa a haver uma rentabilidade do negócio e é preciso que este comece a pagar os impostos. Então, com isto, o que é que os ouvintes estão aqui a dizer? Que é o que nós também estamos a defender. É que num dado momento, hoje, o país está numa situação de pobreza. Mas estamos a dizer que há uma oportunidade. Por isso que nós estamos a ver este exercício, esta campanha, como algo contrário àquilo que é a vontade do governo, claro, ou até a vontade de... Quer dizer, não consigo imaginar um governo com vontade de ver que a sua comunidade, as suas populações pobres. Exato. Então, todos nós... São ideias. Concordamos de que estamos nessa situação de pobreza, mas nós queremos sair desta situação. E estamos a dizer que temos uma oportunidade, que são os recursos que o país tem, que podem alavancar, podem servir de uma alternativa, quando ela é bem usada, para reduzir a vulnerabilidade que o país tem. E aqui, queria trazer um outro elemento, de que com o pagamento de impostos por parte dessas instituições, julgamos nós que é uma grande solução para que o próprio governo busque esses recursos e os aloque em outros setores produtivos, como forma de alargar a base tributária, a base fiscal, para que não dependa apenas da tributação daquelas 3 ou 4 commodities. Que aliás, até não há garantia de que voltarão com seus ganhos a reinvestir aqui. Exatamente. Pegam lucro. E o Mazoi dizia muito bem, vamos imaginar um cenário em que essas multinacionais, passados 20, 30, 40, 50 anos, decidem sair. Como é que a nossa economia fica se ela dependia, se o orçamento do Estado, a receita, dependia do pagamento de impostos apenas destas 10, 15, 20 multinacionais que estão a operar no país? Aí a economia torna-se ainda... Volta à instabilidade. Exatamente, instabilidade por causa dessa dependência. Mas numa situação em que esta economia, em que esses recursos, neste momento, que as empresas paguem esses impostos, e esses impostos passem a ser alocados para alavancar, para criar as pequenas e médias empresas, garante-se que a base, portanto, tributária, a base fiscal seja maior, para que mesmo na eventualidade de essas empresas, se um desses dias sair, nós temos como continuar a coleta de impostos nessas empresas. E falávamos somente falávamos da criatividade, que alguém sugeria, por exemplo, que para não cairmos neste aspecto em que estamos, não sei se consta, podemos, por exemplo, criar uma empresa especializada para negociar megaprojetos. Não seria criativo projetos grandes, quer dizer, aqueles suscetíveis de criar grandes lucros, em vez de ser o governo, porque nem sempre, não estou a dizer que o governo é incompetente, mas nem sempre, aliás, são os primeiros passos que estamos a dar em megaprojetos, né? Não somos assim tão antigos nisso. É uma ideia a considerar. Exato. As ideias são sempre bem-vindas e é preciso serem colocadas na mesa e serem analisadas, olhando os prós e os contras, e com base nesse diálogo se geram propostas melhores. Aliás, o conhecimento ele é gerado através da interação das pessoas, através da discussão, e surge uma ideia melhor daquelas colocadas na mesa e se forja e se avança com esta nova ideia que é o novo conhecimento. E eu não iria descartar de todo esta sugestão, porque é preciso, de fato, analisar os contornos destes processos de negociação. É verdade que essas empresas
aliás, talvez explicar este elemento, por que elas são chamadas de multinacionais? Qual é a diferença entre elas e a minha empresa ou a empresa do meu vizinho, pequena, que é uma serralharia que está ali, ou uma empresa de transporte? É que elas cresceram a um ponto tal que o mercado doméstico já não os satisfaz. Então, elas expandem a sua atividade comercial para além fronteiras. Começam a atuar em outros territórios. Pode ser um, podem ser dois. Como eles atuam em vários territórios, então elas adquirem esta posição de multinacionais, porque elas operam em várias nações. Então, isso por si só revela uma capacidade de crescimento dessas empresas. Este crescimento não é apenas crescimento em termos de ganhos, de lucros, ou da sua cotação na Bolsa de Valores, mas é também ganho... Eu vou lhe interromper, vamos a ver essa... Exato, temos o senhor Ismael, que nos fala de Pemba, se percebi bem. Boa noite, Ismael, pode deixar ficar aqui a sua opinião? Boa noite. Sim, boa noite. Eu só queria contribuir de uma coisa simples, né? Sim. Que realmente um país para crescer é preciso impostos fiscais. Mas a realidade aqui, nós, o povo simples, ficamos limitados. Devido que aquilo que aconteceu no Instituto Nacional de Segurança Social amedronta todos. E vamos pagando imposto para pagar as barrigas grandes dos outros. É doloroso. Um país com os impostos em dia, o país cresce, por isso que a gente vamos vendo de esmola até onde a gente vai. O país produz para desenvolver o país. Aliás, tem produção capaz de desenvolver o próprio país. E se o senhor diretor da TRV sabe que o país tem recursos capazes, nós não seríamos mendigos da rua. Agora, se eu vou pagar imposto, eu sei que esse meu dinheiro aqui vai servir para enriquecer alguém. Obrigado, senhor Fendi. Era essa a minha preocupação. Exato, obrigado por esta participação. Aliás, esse é um ponto do qual também abordamos, quando a transparência não é, há poucos atos ilícitos, isso encoraja, mas quando de facto surgem esses escândalos, não encorajam tanto, mas continuava a colocar essa ideia de uma empresa especializada, que estas multinacionais já cresceram bastante. Sim, sim. É de voltar ao comentário do Sr. Ismael, mas só para terminar o fio de pensamento. Exato. Dizia que essas empresas cresceram não apenas em termos de capital financeiro, ou da sua cotação na Bolsa de Valores, mas também elas cresceram em termos de recursos humanos. Quer dizer que elas têm no seu seio capacidade em termos de recursos humanos, com competências, com habilidades para realizar uma série de ações que provavelmente algumas outras empresas, e em particular no caso concreto, o Estado não tem essa competência. Não porque não queira ter, mas porque essa competência está sendo ainda criada. Então, é verdade sim que quando se senta na mesa de negociação, dada a capacidade humana, técnica, que essas instituições têm, e também a capacidade financeira, elas conseguem trazer técnicos, especialistas, para negociar. Vou lhe interromper mais uma vez. Temos um telespectador que nos fala de Boane. Boa noite, sim, pode deixar ficar a sua opinião? Boa noite, boa noite. Há uma coisa que estou apanhando muitas vezes, eu precisava que metesse o assunto na divulgação da justiça. Há justiça muito bem em todos os países, mas uma coisa eu ignoro. A justiça mesmo a nível nacional e internacional, há uma coisa que às vezes eu aceito nesse caso. Alguns aproveitam da justiça uma coisa como uma coisa pessoal. Mas bem, eu pedi muitas referências de comunicação, de informação de Moçambique. O meu problema é que sou um trabalhador da eletricidade de Moçambique. Tem tantos bônus ou tanto o que há. Mas então eu não me entendo
O que eu, a quem posso explicar o meu problema para ti. Agora, outros, às vezes, jornalistas, se forem jornalistas da Frelimo, não podem explicar isso a ninguém. Se forem, por exemplo, órgão de informação escolhe, mas essa pessoa que quer falar? Tudo, às vezes nem pode. Pronto, as empresas nacionais estão a entrar, internacionais estão a entrar, mas tenho muita experiência a nível internacional também, mas isso justiça. Pronto, vamos continuar a falar, não tenho muita coisa para dizer, mas pronto. Teria julgado que a justiça nacional não está bem preparada, internacional, os vizinhos que é de Moçambique, não está bem preparada. Exato. Obrigado por esta participação, mas parece que o nosso telespectador tem um problema pontual, deve se achar injustiçado, que não é exatamente o nosso tópico. Sim, podemos terminar essa explicação que está sempre a ser interrompida, mas pronto, o programa é assim mesmo. Sim. Sim, dizia que então, quando chega o momento da negociação, dada a capacidade técnica, experiência dessas empresas, porque elas já operam em vários países, em várias nações, elas acumularam uma experiência de negociação que lhes permite, de certo modo, fazer uma análise da legislação dos países e eles, antes de investirem nesse país, fazerem todas as análises, quais são os ganhos que vão ter, como é que será feita a produção, quais são os mercados que irão colocar, a que preços e qual deve ser o nível de negociação em relação a esse mesmo país. E para os países que não têm essa experiência de negociação consolidada, fortalecida, porque são países recentemente independentes, que ainda estão a construir o seu capital humano, estão a descobrir esses recursos. Há um conjunto de aspectos que lhes vão falhando. E isso permite que essas empresas, usando da sua capacidade de negociação, tirem o proveito deste elemento. Então, essas sugestões do tipo criar, digamos, uma instituição ou uma empresa ou subcontratar instituições que tenham capacidade, competência e lhes sejam dadas competências para fazer esse tipo de negociação, pode até ser uma alternativa, desde que muito bem claro quais são as competências e para onde é que nós queremos chegar. Porque este é um elemento também extremamente importante que nós, como moçambicanos, temos que ter clareza onde é que nós queremos chegar. Estando claro onde é que nós queremos chegar, aí começamos a discutir como é que nós vamos avançar para chegar lá e chegarmos todos juntos e são e salvos. Então, este é o exercício da governação, que é constantemente ir negociando, renegociando. Mas diga-se de passagem, algumas empresas, vamos ver, por exemplo, o caso do reassentamento de Cateme. Será que fomos assim tão fracos para não perceber aquele problema? Ou a empresa que também que foi responsável por aquilo já não é vencer na negociação, quer dizer, é um pouco de injustiça a olhos vistos, que foi que aconteceu, a conclusão que chega. Aliás, é por isso que as casas estão a ser reabilitadas, estão a ser melhoradas. Mas será que aquele investidor do tamanho da Vale, por exemplo, não percebeu que era demasiado desigual aquela troca, o sentido do oportunismo dos investidores, né? Que, em algum caso, ultrapassar limites. Dou exemplo do reassentamento de Cateme, que é um grande problema, né? Acho que tem acompanhado problemas de Cateme. Sim, muito obrigado, tenho sim acompanhado. E permita-me ligar isto com a intervenção do Sr. Ismael de Pemba. Ele fazia uma pergunta básica. Por que eu devo pagar impostos? E para que ele e tantos outros moçambicanos paguem impostos, é preciso verem os benefícios de pagamento destes impostos. Quando não se vê esses benefícios, e antes pelo contrário, quando se vê
e se ouve que aqueles que foram reassentados estão em piores condições, foram, digamos, ludibriados, foram dados casas que em menos de um ano as mesmas casas precisam ser reabilitadas, foram feitas algumas promessas que não estão sendo cumpridas. Então não existe motivação, não existe uma predisposição para o cidadão, portanto, pagar. É este elemento que é preciso ser muito bem discutido e é este elemento que nós queremos levar também ao governo sobre a necessidade da prestação de contas, sobre a necessidade da transparência, sobre a necessidade do envolvimento cada vez maior dos cidadãos em termos daquilo que está a acontecer e para onde é que se vai. Quando nós estamos a falar dos megaprojetos ou da exploração desses recursos minerais, nós estamos a dizer que hoje este recurso vai sendo explorado hoje e vai pagar os impostos na proporção que nós queremos hoje e hoje melhora hoje. De forma nenhuma. Nenhum moçambicano está a dizer isso. Mas o que os moçambicanos estão a dizer, o que esta campanha e o que as organizações da sociedade civil pretendem advogar, é que haja uma maior comunicação para dizer que está sendo explorado este minério, estes recursos, estes são os investimentos que estão sendo feitos. A projeção é que daqui, digamos, a 5 a 10 anos, estas empresas vão ter esta e aquela injeção para permitir rentabilizar o negócio, mas passado este período, essas empresas irão pagar X imposto. Com estes impostos serão alocados, portanto, para avançar com esta agenda de desenvolvimento. É isto que estamos a pedir, porque sendo assim, ficamos claros e melhor controlamos as expectativas sobre aquilo que se pode ter. Porque quando não se tem essa informação, quer dizer, a expectativa não é controlada. É negativa, quer dizer, as pessoas não ficam encorajadas. Bom, sei que a indicação de que temos pouco tempo. Falava de que vão fazer advocacia junto do governo, junto das camadas mais pobres, eu ouvi também isso. Exatamente esses no sentido de pagarem ou de perceberem que têm direitos, consta dos vossos objetivos, do público-alvo dessa vossa campanha? Sim, em termos de público-alvo, há mensagens específicas que serão para as comunidades, serão para os cidadãos, no sentido de, por um lado, compreenderem melhor o sistema, como é que ele funciona, a importância do pagamento de impostos e como é que esses impostos deverão, portanto, retornar a si ou a nós em jeito de, portanto, serviços públicos. Por outro lado, é na esperança de sensibilizar o cidadão para que ele contribua para o pagamento do imposto. Porque é assim como a máquina funciona e é através de nós pagarmos os impostos que o Estado vai ser capaz de exercer o seu papel. Por outro lado, o segundo público são exatamente as empresas, são as multinacionais, para que elas percebam a importância de contextualizar as negociações no momento em que o país está a atravessar e aceitem, portanto, rever, aceitem algumas cláusulas, aceitem partilhar a informação, aceitem envolver mais os cidadãos na governação democrática corporativa. E, por fim, o terceiro público é o grupo-alvo, é o governo, porque, afinal de contas, compete ao governo a aprovação da legislação. Nós estamos a propor também rever alguma legislação para adequá-la ao contexto onde e vocês fixam até 2017 esta campanha. Alguma razão especial para esta data? Avaliaram que até lá... Qual foi o critério? O que vos orienta a fixar até 2017 e não ser uma atividade permanente, por exemplo? Sim. Qualquer ação ela é contextualizada a curto prazo ou a médio ou a longo prazo. E nós achamos que para uma campanha desta natureza, onde o resultado final é que as pessoas comecem a dominar e a conversar mais sobre a questão fiscal,
para que haja cidadania fiscal, não se consegue a curto prazo, porque são matérias que percebemos que são, de certo modo, complexas, e é importante que as pessoas tenham tempo para digerir a informação e perceber melhor esta temática. Mas também não pode ser a curto prazo, nem a longo prazo, porque achamos que é importante que as mudanças se operam num período razoável e achamos que 5 anos, um quinquênio, é um período suficiente para que possamos fazer estudos, pesquisas e possamos usar esta informação para influenciar os tomadores de decisão, assim como para influenciar as empresas, para que percebam a importância, a premência, a relevância de aceitar algumas demandas que a sociedade está a colocar. Exato, só me resta agradecer então a sua presença aqui e esperar que os cidadãos tenham primeiro percebido que é preciso que se paguem os impostos, mas também perceber que ainda há muita coisa que pode ser feita para que os impostos que são pagos, quer pelos cidadãos, quer pelas empresas, se revertam a favor da melhoria das condições de vida das pessoas. Afinal, nós, como dizia alguém, não podemos vender carvão só para depois ficarmos com... além de ficarmos sem o carvão, ficamos com a poeira do carvão e doenças e coisas assim. Temos que vender de modo a termos um retorno que seja justo. Por hoje é tudo. Esperar que amanhã às 18 horas estejamos juntos. Mais um programa Tribuna do Cidadão. Boa noite. Exato.